Graça e paz, igreja. Quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe no telão, não sei se vai projetar. É um texto novo que despertou meu coração. Mateus capítulo 28. Isso é novo, ninguém nunca ouviu falar. Tem gente que ouviu já. Mateus capítulo 28, eu quero ler a partir do verso 16, por favor. Mateus 28, 16, está escrito assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Seguinte: e quando o viram, o adoraram, mas alguns deles duvidaram. Segue. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga amém. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Quem nunca leu esse texto aí, eu quero ver se é corajoso e levanta a mão. Quem não conhece esse texto? A senhora não conhecia esse texto mesmo? Olha só. Uau. Quem já leu ele pelo menos uma vez? Levanta a mão. E quem já leu e já ouviu um monte de vezes e está cansado e fala assim: ah não, de novo pregador. Deixa eu ver, levanta a mão. Quem não quer ouvir falar sobre esse texto? Vocês estão... Só porque está filmando, né? Tem um monte de gente aí pensando: ah não, de novo. Mas a palavra é essa. Para contextualizar, o mesmo que ocorre aqui, tem também a narrativa de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem, essa grande comissão, como chamamos, veio da parte de Jesus Cristo. Esse que nós celebramos a ressurreição, esse que nós cremos que de fato ressuscitou, que não é apenas uma história para nós, mas pela fé que nós temos, nós precisamos ler esse texto e estudar mais esse texto e viver esse texto a partir de agora de uma forma diferente. Jesus aqui estava conversando com os discípulos dele. Ele já tinha sido morto, ressuscitado, e ele veio passar um tempo com os discípulos. É algo que é um mistério isso aí. E Jesus, no texto que nós lemos de Mateus, disse que alguns daqueles discípulos estavam duvidando de Jesus. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse texto. Se quem andou com ele, lado a lado, o ministério dele o tempo todo foi escolhido por ele, ele estava com 11 dos discípulos, mas tiveram alguns que duvidaram de Jesus. Não sei se alguma vez você já duvidou de Jesus, do poder de Deus, da obra salvífica, daquilo que Deus preparou. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já duvidou. Eu tinha reservas quanto a isso. Eu gostei muito do texto, achei bacana quando alguém falou que Jesus morreu no meu lugar, para me salvar, achei bacana isso. Mas eu não tinha entendimento dessa palavra. E todas as vezes que alguém falava, que insistia comigo: cara, muda de vida, muda a sua história, para de fazer o que você está fazendo, vem para Jesus. Eu falava: isso é coisa de crente fanático, ô povo chato. E quando as coisas não iam bem para mim, eu até duvidava do texto. Eu falava: será que Deus morreu mesmo por mim? Porque eu estava distante da palavra, eu não tinha
conhecimento da pessoa de Cristo, da obra salvadora. Mas um dia Jesus entrou na minha vida, porque eu tive fé para acreditar naquilo. E a ordem aqui de Jesus para os discípulos é: vão pregar o Evangelho, vão atrás. Isso chama muito a minha atenção, porque Jesus está mandando eles irem. Vão por todas as nações, pregue o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse para os discípulos, e muito menos para nós: fiquem aqui na igreja que eu vou trazer os pecadores para cá. Dobra seu joelho, ora aí que vai entrar um perdido aqui. Ele mandou a gente ir. E eu falo, mandou a gente ir, mandou nós irmos. Mas espera aí, eu não estava lá quando Jesus falou para os discípulos. O cumprimento do texto diz que ele fala assim: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele não disse: eu vou estar com vocês, discípulos, até que vocês morram, e aí acabou a pregação, acabou a ordem. Não, ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E nós estamos vivos, o tempo não acabou ainda. Os sinais estão aí, de que está próxima a volta do Senhor. Já ouvimos isso quantas vezes, há quantos anos. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso. Parece que está cansativo, mas a volta de Cristo está próxima? Sim. Pode ser hoje, pode ser daqui a 500 anos, a 1000 anos, eu não sei que dia, ninguém de vocês aqui sabe, eu tenho certeza disso. Mas enquanto estamos aqui, não se findou essa ordenança. Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, ensinem aquilo que eu estou ensinando para vocês. Isso não é obra para pastor, somente para pastor, melhor dizendo. Não é obra só para os missionários da casa. Isso é uma ordem que Deus deu para aqueles que são discípulos dele. E eu me considero um discípulo, não sei você. Mas enquanto discípulo, enquanto cumpridor daquilo que eu fui ensinado, estou sendo ensinado todos os dias, eu preciso percorrer esse caminho, eu preciso ir atrás do perdido, eu preciso me importar com o outro. Não sei como foi sua conversão, mas eu disse que um dia Jesus entrou na minha vida, porque eu tive fé para acreditar nessa palavra. E desde aquele dia, era o dia 13 de agosto do ano 2000, Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Se quiser olhar aí no seu calendário, você vai confirmar isso. Naquele dia eu vim à frente no altar, quando, após ouvir a mensagem, o Evangelho, eu vim chorando, me arrependi, entreguei a vida ao Senhor. E eu pus isso no meu coração. Eu quero pregar isso que pregaram para mim. Eu fui tocado pela palavra. Quem me convenceu não foi o pregador, quem me convenceu foi o Espírito Santo. E eu coloquei isso no meu coração e comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu não sei nada da Bíblia ainda, mas eu me dispus ao Senhor e disse: me leva, me envia, eis-me aqui. Isso foi há 25 anos atrás, quase 25 anos atrás. E eu tinha uma paixão tão grande pelas almas, pelos perdidos, que em todos os lugares que eu ia, eu falava de Cristo. Os meus amigos antigos zombavam de mim, falando: agora você ficou bobo,
nós perdemos o companheiro da cachaça, nós perdemos o palhaço da turma. Mas eu não desisto dos meus amigos. Para a glória do Senhor, alguns deles já se converteram. Eu não canso. Eu tenho ainda contato com aqueles amigos do passado. Respeito o que eles pensam. Eu jamais vou pregar uma religião, já falei isso para vocês. Eu quero falar do amor de Cristo. Mas um dia eu propus no meu coração, e ardentemente eu fui atrás desses meus amigos, dos meus familiares. Não sei se quando você se converteu, você também sentia isso. A gente chama de primeiro amor. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Eu quero fazer a obra, eu quero me entregar, deixa Deus guiar a minha vida. Não sei se você já fez isso. Você já sentiu esse primeiro amor? O começo, a trajetória, o início de tudo, de uma nova vida, nos faz apaixonar por isso. E apaixonar por almas. O objetivo de Jesus Cristo aqui, ao mandar os discípulos pregar o Evangelho, não era para pregar sobre a religião, sobre o catolicismo, o protestantismo, budismo, hinduísmo, nada desses ismos aí, achismo, nada. Era para falar do Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E essa grande notícia, essa maravilhosa notícia, é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte e pagou pelos meus pecados para que eu tivesse vida eterna. Se eu cresce nisso. João 3,16 vai dizer isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas que tenha vida eterna. Isso é claro para todo mundo. Vocês também já estão cansados de ouvir sobre isso. Talvez você fala, onde esse cara quer chegar nessa noite com isso? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, sabe que tem que pregar o Evangelho. Mas os crentes mais velhos, eu me dirijo a vocês, como me dirijo a mim, eu acho que 25 anos de conversão já deu base bíblica para mim entender isso. Muita coisa vai acontecendo nesse tempo. Parece que aquele primeiro amor vai se esfriando. Aquela paixão por alcançar o perdido, o interesse de levar o Evangelho para o perdido, a vontade de mostrar para o perdido que existe solução para a vida dele, isso parece que vai esfriando. Aquela chama do primeiro amor de querer ganhar o mundo inteiro para Jesus. O que acontece conosco que a gente se esfria? Quem está me entendendo? Levante sua mão aí. Deixa eu ver, vocês estão me entendendo? Quem já experimentou? Você fala assim, não irmão, eu nunca desviei. Eu não estou falando que você desviou, mas quem já experimentou esse momento assim de, deixa para lá, isso não é comigo. Quem já experimentou essa frieza? Tem coragem aí de levantar a mão? Eu gosto muito de interagir com vocês. Aquele primeiro momento, aquele amor, aquela verdade que a gente tinha, o desejo de ganhar todo mundo, parece que vai pisando no freio. Afinal de contas, a gente tem muita coisa para fazer todo dia. Tem que trabalhar. A gente tem que vir na igreja quase todo dia. A gente tem uma família para cuidar. De modo que agora, muitos de nós estamos aqui na casa do Senhor, dizemos, eu e minha casa serviremos o Senhor. A gente não perde um culto. A gente vai no grupo pequeno. Mas o assunto não é o frequentar uma igreja, o assunto é
alcançar o perdido. Se você não tem paixão por uma alma, algo está errado em você. Eu vou compartilhar com vocês de uma forma rápida esse momento que eu experimentei agora na viagem que a gente foi para o Piauí. O André estava lá e muitas tarefas, tinham muitas coisas para a gente fazer. O André ficou no cadastro das famílias, teve médicos, dentistas, teve de tudo ali que você podia imaginar, brincadeira com crianças, de modo que os afazeres eram muitos. E um dia o André, eu falei para ele: André, você me esquece, hoje eu não vou ficar perto de você não. E saí, gente, para pregar o Evangelho. Eu fiz o que eu mais amo fazer. Eu fui de casa em casa, conversando com as pessoas, contando para as pessoas aquilo que Deus fez na minha vida e que poderia fazer na vida dessas pessoas. Eu passei a me importar com essas almas que estavam perdidas, e muitas dessas pessoas foram a Cristo. De modo que se você é um mero frequentador de igreja, alguém do grupo de louvor, sei lá, da mídia, muita coisa tem para fazer na igreja, estamos atarefados, isso tirou um pouco o ímpeto, o desejo de alcançar o perdido lá fora. Eu disse para vocês, o grupo de amigos meus do passado, gente da juventude, que vivia envolvido com bebedeira, com coisas erradas. Alguns deles se converteram, mas os outros ainda que não entregaram a vida para Cristo, eu não desisto deles. Também estão perdidos, e eu posso afirmar que estão perdidos. Alguns deles vão ouvir isso que eu vou falar, porque continuam ainda a mesma vida de bebedeira, de adultério. Estão perdidos. Eu não estou falando para vocês, mas é porque ele não está na igreja evangélica. Não. Eles são da igreja católica. Eles vão na missa. Eles acreditam em Jesus. Mas não mudaram de vida. E quem não muda de vida está perdido. Por que deixamos de confrontar os nossos familiares? Por que não temos coragem de enfiar o dedo na cara deles como um profeta e dizer: ei, muda de vida, senão você vai para o inferno? Cadê o ímpeto que a gente tinha no começo? Eu tenho familiares assim ainda. Pessoas da minha família, parentes de primeiro grau. E aí a gente fala: não vou incomodar meu parente. Eu tenho pessoas na minha família que estão desviados, que já aceitaram Jesus, que já se converteram, mas estão longe do caminho do Senhor, vivendo aquilo que eles estão crendo nesse momento, mas não mudaram de vida, ainda estão entregues a vícios. Por que eu não vou para a praça agora para pregar para um bêbado que está caído, que está perdido? Por que eu não me importo com os travestis ali do Calistolândia? Por que eu não me importo com as prostitutas? Por que eu não devo me importar porque eles não fazem parte do meu ciclo de amizades? Não, eu acabei de relatar para vocês, eu estava num estado distante daqui, lá no Piauí, não conhecia as pessoas, nunca ouvi falar da história de nenhuma delas. Estavam ali, estavam perdidas, necessitando da palavra. Deus me enviou para aquele lugar e eu me dispus. E eu volto a dizer a mesma frase: se isso não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se você já está acostumado, satisfeito, eu vou no culto. Eu gosto de ouvir o pastor Cláudio pregar, eu também gosto, muito. Eu sento para conversar com o pastor Oswaldo, eu aprendo. Nós temos essa condição de andar um com o outro. Pastor Elcio nem se fala, está doido. Um menino desse
tamanho, imagina a hora que crescer. Mas e os perdidos? Quais são as tarefas que estão nos prejudicando? E por que que você pensa que não tem nada a ver com isso? Isso não é assunto meu. Tirar o bêbado aí das praças, levar para algum lugar, isso é papel do poder público. Não, esse é o papel da igreja. Você um dia foi liberto de seus vícios, de seus pecados. Você já tem entendimento necessário para saber que tudo aquilo que Deus fez, que enviou Jesus para morrer e para pagar pelos seus pecados, Ele ressuscitou. Isso você tem que passar para outro. Tem base bíblica para isso? Tem. Pedro escreveu. Pedro diz: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são esse tipo de pessoa agora. Antes não eram. Vocês não eram um povo de Deus, mas agora são. Mas tem uma finalidade. Proclamem aquilo que Ele fez por você, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas. Não é para você ter sido alcançado e ficar sentado aqui, não. Ah, pregador, mas aí eu oro por eles, já fiz minha parte, só orei. Jesus não disse: ide por todo mundo e orai pelos perdidos. Não. Ele disse: ide e pregai. A oração é o mínimo que você faz, se é que você acredita em Deus. É o mínimo. Mas a ordem é para ir, para buscar os perdidos. Tem mais base bíblica? Tem. Livro dos Provérbios, você pode colocar para mim, por favor? Provérbios 24. Provérbios 24, 11. Quero ler o 11 e o 12. Livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Verso 12. E se você disser: não sei o que está acontecendo, a resposta é essa, ó. Não perceberá aquele que pesa os corações? Quem é que pesa os corações? Deus. Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Será que ele não está sabendo que você falou que não sabe? E não, como é que está ali? Diminui aí a fonte aí. Deixa eu abrir aqui, o meu aqui já está aberto. Achou? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras, ou seja, vai ter uma consequência aqui, ó. A recompensa vem de Deus. Se você ignorar o fato do perdido e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sabia que ele estava nessa situação, é mentira. E aí o próprio Deus, que sonda os corações, que pesa os corações, Ele é que vai fazer o pagamento por isso, pelas obras que você está fazendo. De modo que você se torna hoje. Que dia que é hoje, gente? 22 de abril do ano 2025. Indesculpável. Você acabou de ler aqui. Não vem com esse papo aqui para mim falar: ah, não sabia que eu tinha que cuidar dos perdidos, que eu tinha que ir atrás do perdido. Agora você já sabe. Era melhor se você não soubesse. Se você já sabia disso e está paralisado no tempo, acorda, dá tempo. Dá tempo de voltar a fazer aquilo que o Senhor mandou todos nós fazermos. Ele não mandou só vocês, não, Ele mandou todos nós. O Evangelho chegou a nós, agora, no ano 2025, porque alguém lá atrás pregou, alguém lá atrás se importou. Estava lendo um livro, até comentei com o pastor Cláudio. O título do livro é Paixão pelas Almas. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livro fininho, 200 páginas apenas.
Oswald Smith é o autor do livro. E ele vai relatando algumas experiências dele e de outros pregadores ou avivalistas do passado. De modo que pessoas se convertiam ao senhorio de Jesus, mas era assim, de monte, era uma avalanche, fazia o apelo. Vinha 200 pessoas se entregando a Cristo. Os auditórios cheios, cultos com 3.000 pessoas. Em cada culto, e eram 4 ou até 5 cultos por dia. O povo está sedento, o povo está faminto, o povo carece de conhecer a Deus. Essa mentira que contam que Anápolis é a cidade mais evangelizada do Brasil, pode até ter sido evangelizada, mas não é a cidade que mais tem crentes em Cristo. Nós não temos essa posição no ranking, não. Pouco tempo atrás, o pastor Cláudio trouxe a estatística aqui, falando dos desigrejados, dos ateus, dos católicos não praticantes. Quase todo mundo ouviu falar de Cristo, mas nem todos alcançaram a salvação, porque não crê em Cristo, quer continuar vivendo na mesmice, nos mesmos pecados, na mentira, na pornografia, nos vícios, drogas, adultérios, para satisfazer a própria carne e aquilo que Paulo fala lá para os Gálatas. Glutonaria. Esses comilão de plantão. Se você for estudar um pouco sobre essa questão da glutonaria, o que era naquela época, no tempo antigo, o povo ia para o palácio para comer, e eles comiam, eles queriam aproveitar, e já não cabia mais nada, eles iam lá no banheiro, e provocava vômito, para esvaziar o estômago, para voltar e comer mais, era isso que eles queriam, eles estavam satisfeitos, mas eles não queriam parar de comer, então para caber mais esvaziava o bucho. Sabia que isso é uma obra da carne? No sentido literal, da comida mesmo. Tem gente que não se satisfaz. Deixa quieto. Eu ia falar da montanha, né? A montanha do prato que o rapaz fez aqui, mas deixa quieto. Ai, Jesus, me abençoa. Essas pessoas que precisam se policiar, precisam se renunciar nos desejos da própria carne, das vontades próprias. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos, 4 empregos para ganhar dinheiro. Não é errado, não é pecado. Mas o camarada se mata para conquistar dinheiro. Mas não para um pouquinho para conquistar uma alma. O que você está fazendo? Essa palavra é para você que veio. Quem não veio, perdeu. Isso me corta. Porque o interesse está nas coisas e não nas pessoas. O amor está nas coisas, em ter coisas, e não nas pessoas. É muito bom ter amizades. É muito bom sair para comer fora, para passear, para viajar, trocar uma ideia. É bom demais. Quanto tempo você está perdendo, e eu digo isso mesmo, perdendo, no seu telefone hoje em dia. Acho que todo aparelho tem um negócio de você saber quanto tempo que você usou, né? De WhatsApp, de Facebook, de essas coisas. Acho que nem Facebook não usa mais, só eu. Dá uma olhadinha na sua estatística lá de uso. Quantas horas por dia, por semana, por mês você tem gastado com coisas que não vão te levar a nada? Não, mas eu estou assistindo pregação.
Eu duvido que tem alguém aqui dando o dízimo desse tempo em oração. Eu duvido. Desculpa, estou sendo sincero. O tempo que você gasta com esse besteirol. Ah, mas é o progresso. É, mas você está perdendo tempo. Você não está dando o dízimo desse tempo. A 10ª parte do que você gasta, você perde o seu tempo vendo essas porqueiras. Duvido que tenha alguém dando a 10ª parte em oração. Agora eu vou mais fundo. Quantos têm gastado? Pelo menos 1%. Orando pelos perdidos. A gente vem aqui e escuta uma palavra dessa. Parece que é duro, que é chicote, que está batendo. Não. Só estou relembrando o que está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Se o Senhor Jesus mandou ir pregar o Evangelho, nós temos que ir pregar o Evangelho. E eu já quero preparar vocês. Eu creio que no mês de agosto nós vamos levar uma turma daqui para fazer um evangelismo, um impacto na cidade de Goiatuba. Quem quer ir comigo pregar o Evangelho? 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou lembrar do nome de vocês não, mas Deus viu, então se vira, depois você resolve com Deus se você não quiser ir. Talvez em novembro nós vamos fazer a nossa primeira cruzada aqui nesse bairro. Estamos organizando. Talvez você fale, não, Goiatuba é longe. Eu nem sabia que existia Goiatuba. Mas aqui, Anápolis, esse bairro aqui, o bairro da nossa igreja, vocês conhecem. E quem quer vir comigo em novembro para pregar o Evangelho para os perdidos? Agora eu quero ver mão levantada. Foi menos do que Goiatuba, misericórdia. Vocês querem ir para Goiatuba? Gente, a ordem já foi dada. Mas não precisa esperar chegar nem agosto nem novembro. Prega o Evangelho hoje ainda. Sair daqui, talvez você vai comer alguma coisa, um lanche, fora. Prega o Evangelho. Talvez você fale, não, vou para minha casa. Prega o Evangelho dentro de sua casa. Tem muita gente usando uma frase como desculpa, como amuleto, pastor. Porque eu não sei, realmente, eu não sei quem é o autor da frase, mas diz, em todo tempo, pregue o Evangelho e se necessário for, diga alguma coisa, ou use as palavras. Ou seja, só o seu modo de viver. Eu sou santo, eu me visto bem, eu não minto, eu não roubo ninguém, eu não desejo mal, não tenho inveja. Mas também não preciso falar nada. Os mudinhos de Jesus. Paulo escreve uma carta aos romanos. E ele diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Gente, a Bíblia é fácil demais de entender ela. Nós é que complicamos. Nós é que não queremos viver o Evangelho verdadeiro para viver o Evangelho moderno. O Evangelho nunca vai sair de moda. Jamais ele vai mudar. Nós mudamos. Lendo esse livro da Paixão pelas Almas, eu fico imaginando, pela leitura, como era difícil reunir 3.000 pessoas fora de um auditório. 1800 e alguma coisa, era o ano desse testemunho. 3.000 pessoas ouvindo. Vocês acham que eles tinham som maravilhoso aqui? Jogo de luz, câmera filmando, poltronas? Não. O relato é que as pessoas estavam em pé, 3 horas, 4 horas cultuando ao Senhor. E a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho era pregada.
E o povo começava a se desesperar, dizendo: eu sou um pecador, eu preciso de salvação, eu preciso desse Jesus. E vinha à frente, se prostrava, entregava a vida para o Senhor. E detalhe, mudava de vida. Quanto tempo a gente não vê isso? Tem muito saudosista falando: o tempo bom era da igreja primitiva. O André falou da igreja primitiva aqui no domingo da oferta. Quem tinha alguma coisa vendia, distribuía tudo, de modo que ninguém passava necessidade alguma. Aquilo é que era a igreja boa, primitiva. Não. Deixa de ser saudosista. Você quer ir para a igreja primitiva? Quer voltar lá para o passado? Viver aquelas dificuldades? Aquilo era só o começo, por isso que diz primitiva, era a primeira igreja. Ainda não tinha uma igreja instituída. Ali foi o começo, o cristianismo estava começando ali, foi depois da ressurreição de Cristo. Quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho, as coisas foram acontecendo. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos. Os feitos dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos, foram o quê? Pregar o evangelho. Eles poderiam muito bem, quando terminou tudo, falar assim: agora Jesus já morreu mesmo. E alguns deles voltaram para pescar, né? E Jesus foi lá e buscou eles, um a um. Mas eles poderiam falar assim: a gente andou com Jesus, agora acabou tudo, vamos largar, vamos ficar quieto. O tempo passou para eles, eles morreram, nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles vai voltar para nos buscar. Só Jesus. Ensina isso para o perdido. Dê uma palavra de esperança para aquele que está perdido. E a palavra perdido, ela é tão fácil de falar, mas difícil de entender. A perdição. Acabou, você não vai vencer. Aquele que permanece no pecado, já está guardado para ele a condenação. Se a gente lê o Evangelho de Mateus, quando Jesus está explicando sobre a volta do Filho do Homem, o próprio Deus vai separar do lado direito as ovelhas. Não sei porque do lado esquerdo os bodes. E ele fala isso, pode ler lá, está na Bíblia. Então é melhor ficar do lado direito, a coisa certa. Seja uma ovelha, seja obediente. Viva o Evangelho, replique o Evangelho. Leve esperança para o perdido. Nesse mesmo texto, o próprio Jesus vai falar assim: agora os que não obedeceram, está fora. Mateus capítulo 7, Jesus também diz assim, que vai ter pessoas que vai chegar no dia do juízo. Já pensou nisso? Jesus vai falar para esses caras assim: não conheço vocês, não? Mas, que isso, Jesus? Em seu nome, curei enfermos, expulsei demônios. Em seu nome, em seu nome, em seu nome. Aí Jesus fala assim: foi no meu nome é poderoso mesmo. Mas você que pratica a iniquidade, seu lugar é o inferno. Esse é o perdido. Quero crer que ninguém aqui está perdido. Quero crer porque nós já cremos no sacrifício, na ressurreição que traz vida. E eu quero acreditar que você está vivendo isso. Portanto, eu encerro dizendo: se importe com alguém. Se apaixone pelas almas. Um dia você foi alcançado. Um dia eu chorei. Chorei. Me arrependi de ter nascido. Porque tudo que eu fiz de errado veio à tona. O Espírito de Deus me confrontou e eu
Sabe, eu chorei assim, amargamente, dizendo, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu já contei isso aqui. Eu quero morrer, minha oração é eu quero morrer, esse mundo não presta, isso não é para mim. E Deus mandou uma pessoa na minha casa. Nunca vi essa pessoa e nunca mais vi depois disso. Essa pessoa olhou para mim e falou assim: Deus está mandando você mudar a sua oração. Você está pedindo para Deus te levar, para te tirar desse mundo? Nem minha esposa sabia que eu orava dessa forma. Tamanho era a tristeza que o meu pecado tinha causado em mim. E sabe assim, a dor de falar assim, como eu fiz coisas erradas no passado. Então eu preferiria logo morrer, ir para o céu, para ficar livre dos problemas. E essa mulher disse, Deus usou ela para falar assim: vai mudar essa oração. Ao invés de pedir para morrer, você agora vai apresentar Cristo para as pessoas. Gente, eu nunca mais vi essa mulher. E desse tempo para cá, minha vida está sendo assim. Eu me importo com almas. Vez em quando, eu me pego acomodado. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Vez em quando, as tarefas da igreja, do trabalho, da família, os prazeres, o lazer, me faz esquecer almas. E talvez você está falando, então por que você está falando isso? Porque essa palavra pega primeiro para mim. Vamos nos apaixonar pelos perdidos. Se importe com alguém. Mostre para o perdido, aquele que está fadado à condenação, que existe uma esperança para ele. Basta ele crer. Mas como crerão, se não há quem pregue? Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. O Senhor que sonda os corações, que vai trazer a recompensa pelas nossas obras. Que esse Deus tenha misericórdia de nós. Quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero que você pense naquilo que você está fazendo. O que você está fazendo com aquilo que Deus fez por você? Qual é o seu estilo de vida? O que tem sido prioridade na sua vida? O que te faz apaixonar por coisas e não por pessoas? Quais são essas coisas? Eu volto a dizer, não é pecado nenhum querer ter uma vida confortável. Não é pecado. Mas não podemos negligenciar a ordem de Cristo. Quer divertir, quer ir para a praia, quer ir para Caldas Novas, quer ir para onde você quiser. Vá, mas pregue o Evangelho. Eu não sei qual é a sua condição hoje. O que está passando aí dentro de você? O Espírito de Deus sabe. Aquele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Só o Espírito Santo pode te convencer agora. Eu não sei o que você está vivendo, como que você está vivendo. Se você quer restaurar a paixão pelas almas, pelos perdidos, ou se você vai permanecer aí acomodado, satisfeito, vivendo, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu quero fazer um convite a você que quer se arrepender. Eu acho que essa palavra é para trazer arrependimento para nós pela negligência. Se você quer se arrepender pelo comodismo, porque o amor esfriou, porque não está se importando com o perdido, queria que você viesse aqui na frente para a gente orar junto. Clamar ao Senhor, aquele que vai trazer a recompensa, aquele que sonda os corações, clamar a Ele por misericórdia, pedir perdão a Ele. Se tem alguém nessa situação, eu queria que você viesse aqui na frente agora. E eu vou orar junto com vocês, para se arrepender. Eu creio que a palavra, ela não volta vazia. Ela tem um propósito.
Se você entendeu isso, nós que já somos crentes, eu estou falando para nós. Nós que já entregamos a vida para o Senhor, mas que não estamos nem aí para os perdidos. Se você quiser, vem aqui. Pai, nós vamos orar, pedindo o Senhor, clamando o Senhor por misericórdia e por perdão. Que o Teu Santo Espírito, que conhece tudo ao nosso respeito, as nossas motivações, as nossas intenções, que o Senhor, Deus, derrame do Teu perdão sobre nós. Porque às vezes deixamos o que é mais precioso, que são as almas. Deixamos de lado para viver segundo o nosso deleite. Não nos preocupamos com o necessitado, com o viciado, com a prostituta, com o órfão, com a viúva, com aqueles que ainda não te conhecem, até já ouviram falar o teu nome, mas não te conhecem. Tem misericórdia, porque nós nos esquecemos dele e o Senhor não esqueceu. Ou até nós já desistimos de algumas pessoas, mas o Senhor não desiste, porque o Senhor não desistiu de nós. Deus, que venha acender esse fogo, essa paixão pelo perdido, pelas almas que estão indo para o inferno. Nós oramos arrependidos, Pai, pelas vezes que não fizemos aquilo que era para fazer. Anunciar, proclamar, instruir as pessoas, ó Deus, no caminho que elas devem andar. Tem misericórdia, Pai, porque talvez passou no coração de alguém aqui a intenção de trazer pessoas para a igreja evangélica, mas não se preocupou em levar o perdido para a cruz, para mostrar o caminho da salvação. Não podemos ser religiosos, não queremos ser como os fariseus, também que querem ensinar, mas que não querem fazer. Tenha misericórdia, Pai. Oh Deus, que a gente venha se apaixonar pelo Evangelho. A gente venha colocar como prioridade na nossa vida, oh Deus, o servir ao Senhor. Se necessário for, Pai. Se necessário for, como diz a Tua palavra, dar a vida pelo outro. Mas não, os nossos interesses são maiores. Nós queremos o bem-estar, nós queremos a boa vida, não queremos o sacrifício. Convence-nos nessa noite, Pai. Convence-nos de que foi o Senhor que falou conosco. Convence-nos, Pai, de que a palavra do homem não tem poder, mas a sua tem. Ajuda-nos a executar essa tarefa. Se alguém aqui precisa tirar, oh Deus, a timidez para pregar o Evangelho, tira agora. Derrama sobre nós esse espírito de ousadia, de coragem. Que ninguém aqui venha se acovardar diante de qualquer situação. Que aqueles da nossa casa, Pai, possam ter um encontro com o Senhor. Não só por ver a nossa conduta, isso é fundamental, mas também, Pai, que eles ouçam falar do Senhor. Deus, unge a boca de cada um de nós, para levar esperança para o perdido. Usa a nossa vida, para ser instrumento do Senhor, de conserto para a nação brasileira, Pai. Tanta gente se perdendo, as autoridades políticas. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, que ao invés de orarmos uns pelos outros, orar pelos perdidos, nós queremos executar juízo. Tenha misericórdia, Pai.
É assim que oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que seja uma noite de reflexão profunda. Tem um ditado que o povo fala assim: você podia dormir sem essa. Eu já acho que você poderia e deve dormir com essa. Vai ruminando essa palavra. O que você tem feito para que o perdido seja salvo? Nós já alcançamos salvação, nós cremos nisso. Mas tem muita gente que precisa conhecer o verdadeiro motivo da salvação. Você pode se colocar de pé, nós vamos encerrar. Pastor, tem mais algum aviso? Ok. A inscrição para o encontro de casais no sábado agora, dia 26, pelo aplicativo da igreja. Se tiver alguma dúvida, pode procurar o pastor Elson, o André, a Cálita, o pessoal que estiver aqui. Tem muita gente aí que vai te ajudar na inscrição para o evento. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo até a consumação dos séculos. Se você crê, diga amém. Se você puder, aplauda o Senhor.